Os advogados do médico mais uma vez negam a participação do cliente deles no esquema criminoso. Nós não encontramos nada, nenhuma interceptação telefônica, nenhum dados bancários, algo nesse sentido que ligava o Dr. Leonardo a uma possível organização criminosa. O médico Leonardo Pinter foi condenado a 11 anos de prisão por um possível envolvimento em um esquema de venda de receitas médicas e anabolizantes. Segundo o Ministério Público, o profissional faria parte de uma organização criminosa que tinha como operador do esquema o influenciador Lohan Ramírez, preso junto com o médico em maio deste ano. Leonardo foi solto poucos dias depois da prisão e responde o processo em liberdade. Ele encontra-se em liberdade provisória, por entender o juízo que ele não oferece risco para a sociedade, né? Por ser réu primário, tem emprego fixo, né? Ele é médico, residente e atuante na cidade de Uberlândia, e por todas essas características, o juiz entendeu pelo direito dele recorrer em liberdade. Lohan Ramírez virou o centro das investigações que começaram no ano passado por envolvimento em diversos crimes. No âmbito da Operação Má Influência, por exemplo, o blogueiro foi condenado em primeira instância a mais de 18 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e falsidade ideológica. Contra Ramírez pesa ainda uma investigação que apura um plano de matar autoridades da segurança pública em Uberlândia. Em uma audiência de instrução e julgamento que aconteceu numa das varas de execuções penais aqui no Fórum de Uberlândia, Lohan Ramírez e o médico Leonardo foram ouvidos e puderam se defender contra as acusações de venda de receitas médicas e até mesmo das vendas dos anabolizantes. Um delegado de polícia também foi ouvido aqui no fórum. O delegado passou informações e detalhes sobre a quantidade dos anabolizantes que foram vendidos. Em relação à quantidade, ela é compatível. O delegado de polícia ele diz, em sede de audiência de instrução e julgamento, que o Leonardo era medicamento o suficiente para ser usado durante 7 anos, mas sem apresentar nenhuma base científica, nenhuma comprovação médica que corrobora essa tese dele. A defesa entende isso como pura ilação, até porque o delegado de polícia, até onde a defesa tem conhecimento, ele não é formado em medicina. Os advogados tentam explicar a relação do médico com o influenciador. A defesa, no decorrer do processo, municiou todas as autoridades, né, que investigam o caso, dos dados bancários do Dr. Leonardo, né, de todas as conversas, de todos os documentos ali que corroboram a tese que realmente o Dr. Leonardo era médico, tanto do senhor Lohan quanto da sua esposa. Nesse sentido, nós entendemos que não há justa causa para rolar ele nessa denúncia de tráfico de drogas, associação criminosa. Lohan, que já havia sido condenado em outra operação e preso por suspeita de planejar o ataque às autoridades, deixou o presídio no fim do mês passado. Depois da entrevista à Record TV, o influencer foi visto nas redes sociais fazendo divulgação e passeando pela cidade. Ainda segundo os promotores, o estilo de vida luxuoso do blogueiro era mantido com dinheiro do crime. A venda de receitas e anabolizantes era, ainda segundo a investigação, apenas a ponta do iceberg das ações da quadrilha. A defesa do médico questiona a investigação. Logo que a sentença, né, foi dando a condenação do Dr. Leonardo, nós pegamos a sentença, estudamos a decisão do juiz, nos espantamos até pela simplicidade e singeleza da decisão, diante de tantas provas e tantos documentos que foram juntados no processo. Então nós providenciamos, trabalhamos, fizemos o recurso para Belo Horizonte e estamos com a sensação muito positiva de reforma, porque as alegações da promotoria que foram juntadas e tudo, com a documentação que nós acostamos a
a defesa e tudo, não corrobora aquilo que o Ministério Público de fato está alegando. Isso está devidamente provado, mas infelizmente na nossa opinião profissional, nós entendemos que o juiz aqui, infelizmente, passou batido pelas provas produzidas e deu uma condenação, da nossa opinião, muito exagerada para a pequena participação do Dr. Leonardo no ocorrido desses fatos. Então agora nós estamos aguardando a designação do Tribunal do Julgamento, para, se for o caso, realmente fazer os memoriais, a sustentação oral, mas na expectativa realmente, por questão até de justiça, de uma reforma de uma decisão que foi tão exagerada. O caso envolvendo o influenciador e o médico de Uberlândia segue na justiça. O que percebemos foi a utilização, inclusive na sentença, apenas de dados soltos, mas não num contexto que se traz informações. O que nós esperamos que o tribunal agora faça é essa avaliação lá em grau recursal dos dados que geram informações. E aí nós esperamos que esse recurso seja provido. Na verdade, nós temos toda certeza que o tribunal haverá de reformar essa sentença aqui de primeiro grau.